19. Olha a história. Jesus fazia muitos milagres e os irmãos sabem que qualquer história na cidade, ela corre rapidamente de boca em boca. É uma coisa assim incrível. Alguém, sabe o que aconteceu lá na Cidade Nova, não sei o quê, e aí a história vai correndo, o fato vai correndo, todo mundo fica sabendo, daqui a pouco a cidade toda, fora questão de transmissão via rádio e outros meios, internet, mas até boca a boca, todo mundo fica sabendo. Zaqueu, ele era um homem, começou a sua vida a cobrar impostos. Como ele começou a dar mais lucros para Roma, ele tornou-se um chefe dos cobradores de impostos. Só que com essa facilidade que ele tinha, e era uma obrigação do judeu pagar o imposto a César, Zaqueu aproveitou para fazer uma cobrança além. Pagava a Roma o que era de Roma e o restante ficava com ele. Ele estava defraudando seus próprios irmãos, porque Zaqueu era judeu, defraudando seus próprios irmãos. Com isso ele foi construindo, foi acumulando o seu patrimônio. Zaqueu, imagine você, aí foi levantando, foi fazendo, foi construindo, foi juntando dinheiro, porque ele cobrava a mais, e ele era odiado pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos. Porque como é que pode uma coisa dessa? Se ele cobrasse ainda o justo, ele ainda seria odiado. Imagine agora cobrando mais do que o devido e entregando a César o que era de César, ao imperador, e o restante ficava com ele, e ele foi enriquecendo ilicitamente. Zaqueu, muito bem. E Zaqueu começa a ouvir falar a respeito de Jesus de Nazaré. Não assim, pessoalmente, alguém evangelizando, alguém falando de Jesus, mas ele ouvia falar, olha, foi um cego curado hoje, Jesus de Nazaré curou um cego, levantou um paralítico, purificou leprosos, olha, Jesus multiplicou pães e peixes. Isso foi acumulando em Zaqueu. Veja, os irmãos, a importância de falar a respeito quem é Jesus Cristo, o que ele faz. Meus irmãos, falar do que Jesus faz de verdade, com sinceridade, traz muito bem para nós. Zombar de Jesus, falar mal, falar coisas absurdas, desonrar Jesus, olha o que nós estamos colhendo agora no mundo inteiro e principalmente no Brasil, o que fizeram neste carnaval, o que zombaram de Jesus, os termos mais baixos que usaram contra Jesus, foi assim uma coisa demais, sem precedente. Isto está custando caro, e está custando a toda a nação brasileira, falando de Brasil, está custando caro, zombaram, fizeram comparações horríveis,
Mas falar bem, falar das maravilhas que Deus faz, falar das coisas boas que Deus faz, isso traz bem para a nossa alma, e traz bem para quem ouve. E Zaqueu, embora não se manifestasse, embora Zaqueu não dissesse ainda nada, aquilo foi ficando guardado nos seus ouvidos, na sua mente e no seu coração. Ele foi guardando aquilo. Jesus faz isso, Jesus faz tal milagre. E de repente, Zaqueu, com toda a sua vida pregressa, errada, ele passou a ter um desejo. Olha o que é um desejo. Ele passou a ter um desejo, e o desejo era apenas de ver Jesus. Os irmãos podem ter certeza que Zaqueu não queria nenhum compromisso com Jesus. Ele não queria saber de ser um seguidor de Jesus, até pela vida que ele levava. Mas ele teve um desejo de ver. Eu quero ver quem é esse, de quem tanto falam. Aí quando ele foi perceber, esse desejo foi crescendo. Foi crescendo. E de repente ele percebeu que ele não ia alcançar poder ver Jesus, porque ele era pequeno, ele era baixinho. E no meio da multidão, Jesus sumia, não tinha como ver. Mas ele disse: eu quero ver este homem. O desejo dele era este. Irmãos, tem gente assim também, que de repente está numa vida aparentemente, os irmãos pensam assim, esses que são noticiados, que desviaram milhões da nação, que gozam de uma vida que parece espetacular, que eles são felizes, não são, porque a todo instante eles têm medo de serem pegos, perder os privilégios, mas a ganância, as facilidades, a corrupção e outras coisas, levam essas pessoas a fazerem isto, e por não ser feliz, fica um vazio dentro deles. Então Zaqueu queria ver, só ver, não podendo, ele subiu numa árvore, e ele sabia que Jesus ia passar por ali. Passando por ali, ele veria Jesus. É aquele de quem tanto falam. Ele ia dizer: mas é um homem tão simples, falam que ele faz tantos milagres, tantas coisas, e é uma pessoa tão simples, porque Jesus era simples. Só que para surpresa e desarmou Zaqueu completamente, foi que enquanto Zaqueu estava de olho em Jesus, Jesus estava de olho em Zaqueu, como Jesus está de olho em você, está de olho em nós. Ele esteve de olho em nós há muito tempo atrás, quando nos tirou das trevas. Ele estava de olho em você, quando tirou você das trevas, Ele estava de olho em você, aproveitando apenas uma oportunidade para você abrir o seu coração para Ele, e foi o que você fez. Aí, quando Jesus passa bem debaixo da árvore, Ele para e olha para cima, e vamos usar nossas palavras aqui. Ei, Zaqueu, não adiantou nada você esconder aí. Eis que eu estou te vendo, eis que eu te faço uma proposta. Hoje eu quero me pousar na tua casa.
Hoje eu quero ir na tua casa, eu quero fazer um lanche na tua casa, eu quero me hospedar na tua casa. Ah, irmãos, aí Zaqueu não suportou. Não suportou porque ele jamais imaginava que Jesus soubesse que ele estava ali, jamais imaginava que Jesus iria conversar com ele, pela vida que ele levava. Quem sabe pensou que Jesus fosse dar um sermão duro para ele. No entanto, Jesus diz apenas isso: eu quero me hospedar na tua casa hoje, Zaqueu, e desce depressa. Meus irmãos, Zaqueu desceu depressa. Dizem que aquela árvore tinha espinhos. Zaqueu não quis saber de nada. Desceu depressa e lá vai aquela multidão para a casa de Zaqueu, porque causava espanto. Olha só, Zaqueu odiado pelos seus irmãos, Zaqueu odiado pelos demais judeus, de quem ele cobrava impostos mais do que o devido. E agora Jesus fala que quer ir na casa dele. Gente, os próprios fariseus, discípulos, ninguém entendia isso. Ninguém entendia. Então vamos lá ver o que vai acontecer. E lá Jesus chegou, e Jesus não disse nada. Apenas disse que queria pousar na casa dele, hospedar na casa dele. Mas ele não abriu a casa dele para Jesus apenas, preste atenção no detalhe. Ele abriu a casa dele, ele abriu o coração dele, a alma dele, e disse em pensamento: pode entrar, Jesus, que a casa é sua. A casa, o lar, a casa, o coração, pode entrar. E Jesus entrou, e ficou aqueles rumores. Quero ver o que é que ele vai falar. Quero ver o que é que ele vai falar. Ele, Jesus, será que ele não sabe quem é Zaqueu? Irmãos, quem mais sabia quem era Zaqueu era Jesus. Quem mais sabe quem somos é Jesus. Ele é quem mais sabe quem somos. Nada fica oculto a ele, da nossa parte. É por isso que eu digo o seguinte: quanto aos homens, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Mas em relação a Deus, nós não devemos desviar do nosso caminho, do nosso propósito, da nossa fidelidade, do nosso amor. Não devemos. De Deus, não. Porque na hora de se proteger ou de ser protegido, Deus está acima de todos e vai nos proteger e vai nos guardar. Aí Zaqueu, sem que ninguém falasse nada, nem Jesus, Zaqueu toma uma atitude. Olha só, ele toma uma atitude espontânea, sincera, verdadeira. Ele disse: é verdade, eu tenho defraudado mesmo os meus irmãos, eu tenho roubado os meus irmãos, eu tenho feito algo ilícito que não está certo,
Irmãos, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Preste atenção nisso. E a sinceridade agrada a Deus. Antes que Jesus falasse alguma coisa, ali estava já montado todo aquele murmurinho todo ali dos judeus, dos fariseus. Mas Jesus estava quieto. Só queria ficar ali. Aí Zaqueu diz, olha, chamou a atenção de todos e disse, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu sei o que vocês pensam de mim. Reconheço o que eu tenho feito. Eu tenho cobrado imposto além do devido. Eu tenho enriquecido ilicitamente. Mas hoje eu estou disposto. Diante de tudo que aconteceu, o que eu não esperava, hoje eu estou disposto. Tomarei a seguinte atitude. Eu vou vender metade dos meus bens. Se eram muitos ou poucos, não se sabe exatamente, mas eram alguma coisa. Vender metade. E metade dos bens que eu vender, eu vou dar aos pobres. Primeira parte. Irmãos, não tem como uma pessoa que fazia o que Zaqueu fazia, não tem como uma pessoa que roubava dos seus próprios irmãos, na cobrança dos impostos, além do devido, tomar uma atitude dessa, espontaneamente. Jesus não pregou nenhum sermão para Zaqueu. E ainda farei mais, a todos vocês, de quem eu tirei além do devido, eu vou devolver 4 vezes mais. Meus irmãos, como é que alguém chega a uma posição, a uma decisão desta? Sem ninguém lhe obrigar, sem ninguém lhe cobrar, se ele não sentisse na alma. Aí todos ficaram espantados, até como, não é possível, não é Zaqueu, este não é Zaqueu, Zaqueu roubava de nós, Zaqueu tirava de nós, agora Zaqueu vai vender metade dos bens e dar aos pobres, e de quem ele tirou a mais, devolver 4 vezes mais. Aí, meus irmãos, aí vem a palavra de Jesus. Só agora Jesus entra em cena. Aí Jesus reconheceu, para alguém fazer uma coisa desta, teria que receber uma palavra desta. Hoje, eu declaro a vocês, que houve salvação nesta casa. Irmãos, não tem como. E ainda digo mais, que este que fez isto é filho de Abraão. Porque os judeus se achavam os únicos filhos de Abraão, aqueles fariseus. Os fariseus. Zaqueu era considerado, era repudiado pelos seus irmãos. Hoje, verdadeiramente, houve salvação nesta casa, pela atitude, pela decisão deste homem, e declaro que ele é filho de Abraão. Zaqueu tomou uma atitude inesperada,
ninguém obrigou, ninguém lhe forçou, ninguém lhe doutrinou a tomar tal atitude, nem o próprio Jesus. Mas foi ele que fez isso, porque Jesus fez muito mais do que ele esperava. Gente, não nos achemos que Jesus pode fazer apenas o que nós esperamos. Ele pode fazer muito mais do que nós esperamos. Talvez Jesus passasse por ali, Zaqueu visse e só mais nada acontecesse, mas não. Jesus deu atenção a Zaqueu, Jesus parou, foi até a casa dele. Zaqueu realmente abre o coração agora para Jesus, para a salvação, para a libertação, para a conversão. E Jesus então faz essa declaração gloriosa: hoje houve salvação nesta casa, este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aqueles que haviam perdidos. Era a missão do Filho do Homem, Jesus. Então, que história gloriosa! Olha o que acontece na vida de quem Jesus Cristo entra na casa. Eu digo a casa, a nossa vida. A casa, a nossa vida. Aqui estão os irmãos. Aqui estão vocês, aqui estou eu. Aqui está a minha família. Não vou dizer para vocês que está aqui minha família, está na igreja, porque eu sou o pastor da igreja, absolutamente. Eles estão porque Jesus entrou na vida deles. Foi por isso que eles estão aqui. Você está aqui porque Jesus entrou na sua vida, entrou na sua casa, entrou na sua vida, e por isso você está aqui. Louvado seja Deus por isso. Quem era você antes? Seria tão bom um dia a gente fazer uma vigília assim para ouvir de cada irmão quem era ele. Quem sabe a gente faz isso neste verão. Quem era cada um, homem e mulher. Quem era você antes de encontrar Jesus? Como era você antes de encontrar Jesus? O que foi que ele fez na sua vida? Meus irmãos, nós não estamos aqui porque a igreja abriu, aí nós vamos para a igreja porque a igreja abriu. Não, é verdade. Estamos no templo porque a igreja abriu. Mas estamos aqui no templo porque Jesus está em nós. Está na nossa vida, está em nosso coração. A igreja é o lugar de congregar, de reunir. Mas estamos aqui porque Ele entrou em nossa vida, em nosso coração, e o nosso desejo é congregar, é louvar a Ele juntos, presencialmente. É por isso que estamos aqui. E louvado seja o Senhor. Eu fico assim tão impressionante, irmãos. Uma cura é uma coisa gloriosa. Uma libertação de um problema é algo maravilhoso. Mas nada se compara a uma mudança de vida de alguém quando se encontra Jesus. A salvação, a conversão, nada se compara a isso, porque é uma coisa que não está na nossa natureza, não está na nossa natureza humana. Esse desejo não está em nós. É Deus que provoca esse desejo em nós. É Deus que coloca esse desejo em nós. Simplesmente a gente aceita. Abre o nosso coração, Ele bate na porta, Ele entra, faz morada e ainda faz uma festa. Então louvado seja Deus. Mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Uma expressão que muita gente usa. Nasceu, cresceu, mas você continua na igreja porque você está servindo a Jesus.
É por isso que você está na igreja. Não é que sua mãe era da igreja, a sua avó era da igreja? Quanta gente que a gente encontra por aí afora. Ah, minha avó era daquela igreja, eu já frequentei aquela igreja, mas não está mais na igreja, está fora, está no mundo. E se você continua aqui, porque Jesus entrou na sua casa, no seu coração, na sua alma, na sua vida, e você está aqui por causa disso. Por causa disso. E daqui, irmãos, só o dia de irmos para o céu, para morar com Ele eternamente. Vamos fazer uma oração. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus, porque o que aconteceu com Zaqueu aconteceu com a gente também. Aconteceu com você. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu sei de várias histórias, de vários irmãos, a vida pregressa que eles tinham, e a vida que eles levam hoje, a vida com Deus. Que transformação, que mudança. Foi porque ele quis? Lógico que ele concordou, mas não que ele desejava por isso. Mas o dia que Jesus tocou no seu coração, como tocou no coração de Zaqueu, ele abriu o coração. Aí é a nossa participação. Ele abriu o coração, Jesus entrou, fez morada, transformou sua vida, e hoje ele serve a Jesus, ele fala de Jesus, ele ama Jesus, ele vem para a igreja, ele assiste live, ele assiste escola bíblica, e ele louva a Deus, e ele dá testemunho de Jesus. Onde ele estiver, ele dá testemunho de Jesus. Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus nesta hora.